E aí pessoal, beleza? Aproveitando que estou fazendo manutenção aqui no Voyage e vou falar um pouquinho a respeito de válvula termostática. O pessoal comenta muito aí a respeito de tira ou não tira, tira ou não tira. E aí, tira ou não tira? Na minha concepção é não tira. E eu vou explicar por que eu acho que não tem que tirar a válvula termostática, tá? Então aqui eu vou dar uma explicação de acordo com os meus conhecimentos em mecânica. São poucos, beleza? Mas então vamos lá. Qual que é a função da válvula termostática? Muita gente acha que tirando a válvula termostática o motor vai trabalhar mais frio. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado? Isso aí eu posso afirmar, é errado. Qual que é a função da válvula termostática? Então vamos lá, como é que funciona? Aqui dentro tem água e aqui dentro tem água, certo? Então o que acontece? Você liga o motor ele começa a aquecer, né? E sucessivamente ele aquece a água, beleza? A bomba d'água, ela faz com que a água circule dentro do motor, certo? Então aqui a bomba d'água ela tem uma entrada, né, que vem do cabeçote, e tem uma outra saída, que ela vai para o sistema que ela vai dando controle no motor, certo? No sistema, ela vai dando controle, fazendo o circuito do motor, beleza? Então, o que acontece? Vamos dizer que aqui é um sistema e aqui é outro, certo? Então, vamos lá. De acordo com as leis da termodinâmica, a água quente, ela tende a subir, certo? Tanto é que os DKV, eles nem tem bomba d'água, né? O sistema de arrefecimento dele é por esqueci o nome do termo. Acho que é termodinâmica. Aí, beleza. O que acontece? A água quente sempre vai querer ir para cima do radiador. Então, vamos lá. Por que a válvula termostática está aí? Para facilitar o aquecimento e facilitar o resfriamento. O que acontece? A água que está dentro do motor, quando a válvula termostática está fechada, que o motor está frio, a água fica circulando dentro do motor. Então essa água ela aquece, certo? Bem mais rápido, porque ele aquece só essa água. Quando o motor dá a temperatura, né, a válvula termostática abre sozinha, né, abre automaticamente. Então o que acontece? A água que está dentro do radiador, ela está fria, porque ela não está circulando no motor, certo? Então, vamos lá. Quando a válvula termostática ela abre lá embaixo, a bomba manda água quente para dentro do radiador. Então, a água quente vem por baixo, né? E, de acordo com a ciência, né? A água quente tende a subir. Só que aqui em cima tem a água fria, né? Que está no radiador. Então, o que acontece? A água fria, a água quente entra lá embaixo, né? E começa a subir e sucessivamente ela empurra a água fria para fora, né? E essa água fria ela vai para onde? Ela vai para cá. Ela vem para esse tubo, para essa mangueira, certo? E ela entra diretamente no cabeçote. E ela começa a resfriar o motor, certo? Então o que acontece? Nesse esquema, o motor ele aquece rápido, porque ele aquece só a água do motor, né? E ele resfria rápido, porque toda essa água do radiador, ela tá fria. Então quando ela entra no motor, ela já começa a refrigerar o motor, certo? E a ventoinha, ela é ligada por um cebolão que vai lá no pé do radiador, né? Por que o cebolão o cebolão ele tá no pé do radiador e não tá em outro lugar? Porque a água quente, conforme ela sai do motor, ela entra por baixo. Então ela já chega no cebolão, né? E quando ela chega no cebolão, a ventoinha o cebolão já reconhece que ele tem que acionar a ventoinha. Então ele já começa a acionar a ventoinha. Então vamos lá, esse é o funcionamento do carro com a termostática. Sem a termostática, o que acontece? Você liga o carro, o motor começa a circular água. Porém a água não vai circular só no motor. A água vai circular por todo o sistema, porque ela não tem impedimento da válvula termostática. Então, do mesmo jeito que ela vai circular por dentro do motor, ela vai circular também por dentro do radiador, certo? Então, o que acontece? Isso vai retardar o aquecimento do motor, certo? Então, o que acontece? O motor vai ter que aquecer toda a água do sistema, toda a água do sistema. E para refrigerar é a mesma coisa, ele vai ter que resfriar toda a água do sistema, certo?
Aí, o que acontece? Tem muita gente que fala, ah, eu tiro a válvula termostática e a temperatura do carro diminui. Então vamos lá. A temperatura do carro diminui quando você roda com o carro. Ah, por que isso acontece? É simples. O radiador, ele fica tomando vento o tempo todo quando você está numa velocidade constante. Então o vento vai resfriando o radiador, certo? Aí vai passando a água vai passando pelo radiador, ela vai se refrigerando automaticamente. Como você, quando está numa velocidade constante, você nunca anda com um giro muito alto. Então, essa água, o motor tende a demorar mais para circular a água. Então, conforme ela passa devagar no radiador, ela resfria mais. Então, ela vai resfriando mais o motor, porque o motor também tá gerando pouco poder calorífico, tá? Por causa dos ciclos que ele estava fazendo. Beleza? Então, quando você está no trânsito, o carro aquece, certo? O carro aquece. Por que o carro aquece? Porque não está passando ar pela ventoinha, não está passando ar pelo radiador. E você pode notar que a ventoinha, ela tende a funcionar com mais frequência. Por quê? Porque como não está passando ar pelo radiador por causa da velocidade do carro, ele tem que resfriar, o carro tem que resfriar. Então ele começa a ligar a ventoinha, ele começa a ligar muitas vezes num curto intervalo de tempo, certo? Caralho, eu tô gaguejando pra porra. Então ele começa a ligar o motor, a ventoinha com mais frequência, certo? E o que acontece? Embaixo, a ventoinha tá aqui em cima, certo? E embaixo do radiador ele tem um buraco, né? Alguns motores, eles têm umas aletas, né? E alguns motores têm uma cortininha de borracha, certo? Então, o que acontece? Quando você está andando com o carro numa rodovia, essa cortina ou essa borracha, ela levanta. Então, o ar passa pelo radiador e refrigera, certo? Quando você está parado, ela fica fechada. Então, o que acontece? A ventoinha, quando ela começa a puxar o ar para cá, em vez dela abrir lá embaixo, ela cria um vácuo, fazendo com que o ar passe por toda a área do radiador, certo? Então é muito importante que o seu carro tenha essa borracha ou essas aletas, tá? Não tire isso daí, porque se você tirar isso daí, você vai tirar a eficiência da ventoinha, beleza? Outra coisa, a temperatura do motor influi muito no consumo de combustível, tá? O que acontece? O motor ele tem uma temperatura ideal para funcionamento, né? A válvula termostática ela tem uma temperatura adequada e o cebolão também. O que acontece? Quando você tira a válvula termostática, o motor ele tende a funcionar mais frio, certo? Só que o consumo vai lá para casa do caralho, porque o carro está trabalhando mais frio e ele perde eficiência, beleza? Então, assim, esse aqui é o ponto de vista de acordo com o meu conhecimento, certo? Se eu falei alguma coisa aí que está errado, pode me corrigir, eu não ligo, eu não sei, eu não sou o dono da verdade, nem sei tudo. Na verdade, a minha área de atuação é outra, né? Eu mexo com funilaria e pintura. Embora pelo estado do carro não pareça. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou montar o carro aqui. Valeu!